passou um piscar de olhos, hein? Eu estava me lembrando que em novembro de 2012, 2 pescadores saíram pela costa do México para fazer o que já estavam acostumados a fazer: pescar. E era para ser um dia comum de pesca. Porém, para surpresa deles, uma forte tempestade. Quando eles lutavam contra uma tempestade não esperada, porque estava um dia lindo como hoje, as ondas tragaram o barco. E mesmo com tanta experiência de lidar com tempestade, eles não conseguiram lidar com ondas mais fortes do que eles. Mesmo que eles já tinham lidado com isso em outras vezes com sucesso e voltavam para casa, dessa vez eles não conseguiram voltar para casa. E eles foram levados para tão longe que eles não conseguiam visualizar o verde mais. Só terra, e a terra quente, e o sol que queimava o corpo dos dois que lutavam. Agora parecia que as regras da saúde não os alcançavam, não tinham água para lavar sequer os peixes que comiam cru, só a água salgada mesmo. Não tinham água para beber e bebiam da própria urina quando não tinham chuva. E eu estava me lembrando disso sentada ali, porque quando a Mari me falou que era uma união do Ministério da Mulher e do Ministério da Saúde, eu pensei no título sobre nós como família. Nós vivemos diariamente com o estilo de vida ou com o estilo de morte? E aí nós temos as escolhas que nós fazemos desde a hora que abrimos os nossos olhos. Se nós vamos escolher viver ou se nós vamos escolher morrer. Como diz o apóstolo Paulo, felizes os que dormem no Senhor. A pior morte não é essa, que somos enterrados temporariamente dormindo o sono, tomar a Deus dos justos. Mas a pior morte é o que morre dentro de nós lentamente. E o nosso corpo, ele fala muito baixinho conosco. As nossas dores, e eu estava pensando quando nós estávamos cantando sobre dar graças, essa música linda que a irmã ainda falou, que hino lindo, né? E como é difícil darmos graças na angústia e na dor. Vamos ser honestos. Meus queridos, eu nunca atendi tanta dor como eu tenho atendido ultimamente sobre famílias destruídas. Esse outro pescador, que quando foi entrevistado, 14 meses depois, e perguntaram para ele: como você chegou até aqui? Todos os dias ele nadava um pouquinho e parava um pouquinho, até que ele conseguiu avistar o verde. E eu estava olhando aqui, sentada no primeiro banco, a beleza da natureza que nos rodeia, não é? Nós moramos em um lugar privilegiado. E sobre o que Deus diz para respirarmos o ar puro, nós não conseguimos respirar o ar puro dentro de um ambiente com ar condicionado, porque o próprio nome diz condicionado. Pode ser melhor ar no calor, e não tem nada de errado poder desfrutar dele. Mas nós não podemos esquecer que para entrarmos em contato com Deus, nós precisamos do ar puro da natureza. É a natureza que nos traz ocitocina e nos faz ser empáticos um com o outro. Se você trabalha em um ambiente fechado, por melhor que seja
acende o ar-condicionado, você pode chegar em casa mal-humorado. E a sua esposa ou seu esposo precisam de acolhimento e não de um mau humor, e lembre-se. Então, se você puder, lembre-se dos 8 mandamentos da lei da saúde, que é tão importante quanto os 10 mandamentos da lei de Deus. Quando Deus diz, toma água, é para tomar água. Não é refrigerante, não é suco, é água. Você sabia que nós adultos, com mais de 1,50 m, nós deveríamos tomar aproximadamente 3 litros de água por dia? E quando nós tomamos 3 litros de água por dia, nós vamos contribuir com o nosso cérebro e nós não vamos ter enxaqueca. Às vezes a enxaqueca, descartando outras causas fisiológicas, pode ser a falta de água. E às vezes o seu intestino ele não funciona por falta de água. E aí você vive enfesado. Já ouviram essa expressão? São pessoas mal-humoradas. E às vezes o medicamento está na lista das 8 instruções que Deus carinhosamente nos deu. Toma água para o seu intestino funcionar. E então, meus queridos, ele respondeu: como que eu sobrevivi a esses 14 meses? Eu sobrevivi? Eu mantive uma rotina. Mesmo eu estando à deriva, mesmo eu não tendo que bater ponto, mesmo eu estando de férias, eu mantive uma rotina. E aí, crianças que entraram de férias, pais que estão com os filhos em férias, e você, se porventura ganhou aí uma semana de recesso, lembre-se, a manutenção de uma rotina é essencial para você prosseguir. O nosso cérebro precisa entender que nós não enlouquecemos, que nós seguimos uma ordem divina sobre a nossa saúde e o bem-estar. Quando Deus fala assim, eu vou visitar a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração, quando eu era pequena, eu ficava imaginando Deus com o braço cruzado, só olhando, quando eu ia desobedecer para me castigar, e depois eu ia ter filho, eu ser castigados também pela minha desobediência. Não é nada disso. Deus só está querendo nos informar o que a neurociência informa. As doenças de qualquer origem, seja fisiológica, seja mental, é tão importante igual. Elas podem passar de uma geração para outra, até 3, 4 gerações dos nossos genes. Mas não esqueçamos, os nossos genes principais, eles são herdados de Deus, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a gente só se lasca quando a gente decide fazer como assim diz eu, e não como assim diz o Senhor. Se Ele nos orienta a observarmos o nosso ciclo circadiano, Ele está querendo que nós tenhamos saúde. E sim, os nossos filhos, eles observam os nossos comportamentos. Não adianta você levar água na mamadeira para o seu filhinho pequenininho tomar no aniversário e você toma na frente dele um refrigerante. O nosso exemplo vale mais do que as nossas palavras. Não adianta você dizer ao seu filho, quando dá o pôr do sol, nós precisamos fazer uma higiene do sono. É isso que Deus quer dizer quando Ele coloca o repouso como um dos principais medicamentos para termos saúde. O sono reparador é o principal medicamento para nos curar das nossas doenças ou para não nos deixar ficar doentes. Você sabia que já é resultado de pesquisa científica que a falta do sono reparador, a ausência do sono reparador
sol, de nos reunirmos em família, de podermos, quem tem o privilégio de estar em casa mais cedo, e quem não tem, assim quando chega, deveria praticar a higiene do sono, que é desligar as telas e se ligar ao outro. Você sabia que o transtorno da ansiedade, ele acompanha, eu estou esquecendo aqui dos slides, eu trouxe coisas legais para vocês memorizarem. Quando a gente enxerga uma imagem, a gente memoriza mais. Deixa eu pegar aqui da parte da ansiedade, então vou falar um pouquinho sobre ela. Se você consegue chegar em casa a hora que você chega, a hora que dá para chegar, e você conseguir fazer a higiene do sono, é assim que funciona. Você precisa desligar as telas e você precisa se conectar ao outro, para você evitar uma das piores doenças que mata silenciosamente, porque uma ansiedade não tratada, ela pode te gerar crise de pânico. E essa crise de pânico em constância pode te gerar perda de energia e te levar ao transtorno mais temido, que é o transtorno da depressão, porque a depressão, como o próprio nome diz, ela deprime você. A crise depressiva é uma visão negativa que você tem, em primeiro lugar, de você mesmo. Você passa a não se aceitar do jeito que você é. E aí você entra em caminhos torturosos. E você começa a ter uma visão negativa das pessoas. E aí você não lê o livro da Poliana, leia, é um livro que eu aconselho os adolescentes, leiam. E nós adultos que não lemos. Porque a base desse livro, Poliana, é uma maneira de ser feliz, é ver sempre o lado bom das coisas. E a depressão, ela tira isso de você. Você passa a enxergar o lado ruim das coisas. E aí, como o amigo do pescador que sobreviveu, você começa a ter desesperança. E essa desesperança, ela vai atingir estruturas do seu cérebro, como aqui bem em cima do seu ouvido, temos uma estrutura chamada lobo de parte temporal, que é visto por descobertas científicas, onde mora o ponto espiritual, que liga você a Deus. E você sabe que o lado esquerdo do nosso cérebro, que é justamente o lado do nosso coração, quando nós conseguimos ligar esse ponto com Deus e ativar a realidade da nossa vida, nós desativamos o centro de descontrole das nossas emoções, ou de controle para quem está com esse ponto ativado com Deus, que se chama amígdala cerebral. Não é da garganta. Garganta é toxina palatina, porque parece uma amêndoa, foi apelidado de amígdala também. Mas eu falo da amígdala do centro do nosso cérebro. Estar grudado em tela tira você da realidade. Porque ninguém vai postar ali um marido que chega e não te abraça. Só vão postar os abraços. E aí você olha para o seu marido que não te abraça, você vai desejar aquele marido que abraça. Aí você desliga do mundo real e passa para o mundo ideal. E o mundo ideal é o que mais leva as pessoas a se deprimirem. Porque elas ficam olhando para a vida dela e se achando as piores pessoas do planeta.
e elas perdem a esperança do futuro, e elas desviam o olhar do céu. Nós que somos adventistas, paramos de acreditar no advento, quando nós não seguimos as 8 orientações básicas da saúde, como dormir quando escurece. E temos uma tendência de achar que temos um terceiro turno quando chegamos no trabalho. A maior causa das doenças é que nós não sabemos fazer uma organização entre perdas e ganhos. Nós queremos ganhar tudo. E a partir dos anos 80, com esse movimento, como está ligado aí ao Ministério da Mulher, o movimento das mulheres no trabalho, das mulheres profissionalmente sendo úteis também para a sociedade, não tem nada de errado nisso. O problema é que nós não conseguimos relacionar que para eu ser profissional, eu não posso ser doméstica quando eu chego em casa. Como assim? O que eu ganho fora, eu preciso pagar alguém para fazer o que eu faria dentro de casa durante as horas úteis do dia. Ou se eu estou passando por um aperto e eu quero comprar, sei lá, uma moto, um carro, uma bicicleta, não, eu vou economizar. Então eu tenho que tirar a neurose de lavar a casa, eu tenho que me contentar e ir naquela casa rapidinho mesmo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Nós perecemos porque nós desonramos o que Deus quer e queremos fazer o que nós achamos que está certo e pronto. Deus orienta que a nossa alimentação noturna seja leve. O livro das ciências do bom viver. Deus é tão carinhoso que Ele fala, Ele só dá a dica lá nos 8 mandamentos da saúde. Alimentar-se de forma saudável. E nós temos um padrão de moralidade que, mesmo que nós não gostamos de ler, nós sabemos o que é alimentar-se saudável. E desde os nossos tataravós nós ouvimos. Aquele ditado popular não é mentira. A alimentação mais forte deve ser a primeira da manhã, comer como um rei. Todo mundo conhece. De manhã, coma como um rei. No almoço, coma como um trabalhador. E à noite, coma como um mendigo. Ou seja, coma menos. E às vezes a gente faz o contrário. Não, de manhã eu não como nada, eu saio correndo, porque eu estou atrasado. Na hora do almoço eu deixo passar, eu como qualquer coisa, e à noite eu capricho. Eu atendo pessoas que ficam 1 hora e meia fazendo janta, frituras. E aí dorme o estômago, coitado, ele não consegue descansar. E aí o seu sono não é reparador, porque você está de estômago cheio. Ou porque você primeiro, você esqueceu que quando você chega, buscar primeiro o reino de Deus, poderia ser reunir a sua família, levantar o altar do Senhor, agradecer a Deus pelos cuidados do dia, pela proteção, porque hoje quando a gente sai, a gente não tem certeza se volta. Então agradecer porque voltou. E sobre o transtorno depressivo, que a gente, como criacionista, a gente sabe. Quem nasceu primeiro foi a galinha. Não existe criatura sem criador. E quando se trata de ansiedade e depressão, a gente nunca sabe quem nasceu primeiro. Se é a ansiedade ou se é a depressão. Porque a depressão pode te levar à ansiedade, a ansiedade pode gastar tanta energia sua que pode te gerar a depressão, porque você fica sem energia. Você não é plantio. Você não faz fotossíntese
e foi pedir para ele descansar. E depois foi pedir para ele caminhar. Não tem como curar depressão e ansiedade sem atividade física. Movimentos de vida está gratuitamente na palavra de Deus, os 8 medicamentos, as 8 orientações básicas para termos saúde ou para curar as nossas doenças. Agora deixa eu falar uma coisa para você. É tão difícil cuidar da saúde ou da doença. A gente só precisa escolher. Quem não cuida da saúde, inevitavelmente vai ter que cuidar da doença, gente. Se você acha que você é o Superman, a Mulher Maravilha, e você vai dar conta de fazer o terceiro turno e ainda se gabar, eu depois da meia-noite, depois do outro dia, eu estou de pé, preparado, eu não sou brincadeira, não, cuidado, porque o teu corpo, ele precisa de cuidados. Não existe milagre se você não fizer a sua parte. O milagre é quando Deus faz o que nós não podemos fazer. E nós precisamos decidir diariamente quais são os movimentos que nós queremos ter. Abra a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 8, versos 26 a 30. Eu tenho até 11h30, 11h40, como é que é, Mari? Pode ser até 11h40? Eu vou tentar ficar entre 11h30, tá bom? E passar um pouquinho, mas vai ser bem pouquinho. Lucas, no capítulo 8, versos 26 a 30, diz exatamente assim. Então, rumaram a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro, ao encontro de Jesus, um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem se habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando ele viu a Jesus, ele se prostrou, e aí você pensa, pedindo a cura? Não. Ele se prostrou e fez um questionamento com Cristo. Olha aqui, Jesus, o que eu tenho a ver contigo? Faz favor, me deixe em paz, não me atormenta. Ele falou isso porque Jesus, quando viu aquele homem nu, aquele homem completamente desorganizado, ele foi logo pedindo que os demônios o deixassem em paz. E o homem ficou bravo por causa disso. E embora procurasse conservá-lo, os poderes das trevas queria conservar aquele homem em cadeias e grilhões, tudo ele despedaçava, e era impelido pelo demônio para ir cada vez mais distante das pessoas, para o deserto. E Jesus olha para ele e pergunta assim, qual que é o teu nome? E ele olha para Jesus e fala, Legião. Porque muitos demônios haviam entrado nele. Eu vou parar por aqui por causa do tempo, mas nós precisamos refletir. Jesus, adentrando a porta desta igreja, sentando agora do meu lado, do seu lado, o que é que você vai dizer para Jesus? Porque a gente fica apavorado quando a gente lê essa história. Quando Jesus se aproxima daquele homem nu, desorganizado mentalmente, se afastando das pessoas, ou as pessoas se afastando dele, imagina você, mãe, né? Se tem um homem por aqui, as redondezas de Tapera, andando nu, desorganizado mentalmente, você vai dizer, meu filho,
casa. Quando Jesus chega até você para te libertar das algemas que Satanás colocou em você, o que é que você fala para Jesus? Quando você resolve dormir qualquer hora, passar em todos os aplicativos primeiro, ver as notícias do Instagram, e Jesus chega até você para te libertar disso, o que é que você fala para Jesus? Você se ajoelha e fala: obrigada, Senhor, por me conscientizar disso. Eu preciso de fato dormir. Eu preciso arrumar a mesa. Eu preciso olhar no olho do meu filho. Eu tenho que largar as notícias do jornal, porque as notícias do meu filho é mais importante. Obrigada por me conscientizar disso. Ou você fala: sai para lá, Jesus, me deixe em paz. Eu preciso olhar as notícias do Instagram. Me deixe em paz, eu não quero ajudar minha esposa agora. Eu preciso me lembrar daquelas palestras que o homem chega e fica na caixinha do nada. Jesus fala: não! Vocês são casados, vocês precisam fazer as coisas juntos. Todo mundo trabalha fora. Você não é hóspede na sua casa. Você precisa participar da vida, do preparo da comida, da casa. Se você não tem condições de pagar alguém para arrumar, não tem funcionário em casa, você não chega e senta, não faz isso não. E aí o que você fala? Sai para lá, Jesus, o que o Senhor quer comigo? Me deixe em paz. Para de me atormentar com essa consciência aí. E aí quando você entra no mercado e você vai para aquela área de animais mortos, e Jesus fala para você: olha, esse aí está cheio de hormônio. Eu até tenho para você lá uma lista dos animais que você pode comer, mas então, por favor, capricha bem também nas verduras, nas frutas. Você diz para Jesus: obrigada por me lembrar disso, Senhor. Ou você fala para Jesus: sai para lá, Jesus, não me atormenta, eu quero comer meu churrasco. O que é que você fala para Jesus quando Ele se aproxima de você?